Hola personas de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Para quien no me conoce, me llamo Shemerson Neves, soy estudiante de medicina acá en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina. Y hoy vengo a contarles un poco a ustedes cómo es mi vida acá, cómo llegué acá y cómo todo arrancó, por qué venía a estudiar medicina. Y bueno, y eso. Vengan conmigo que lo voy a comentar un poquito. Arranqué hablando español porque por ahí a veces hay seguidores ya me pidieron que grabe en español. Entonces, bueno, yo arranqué hablando español, pero yo voy a empezar a hablar portugués. Y bueno, si usted que está acá en mi canal habla español y no lo entiende portugués, deja en los comentarios y decirme, mira, Shemerson, graba un video en español, que yo vengo, grabo todo paso a paso, les explico todo en español, ¿viste? Otro día grabé un video, pero hace mucho, es para la universidad, cómo hacer la inscripción, todo, y me puso en un comentario un chico, me puede grabar en español, todo, porque no entiendo portugués. Bueno, yo fui y lo grabé en español. Y bueno, si hay alguien acá que me está siguiendo en YouTube que quiere que yo grabe en español, bueno, deja en los comentarios, Emerson, grabar el mismo video en español. E bueno, agora vamos arrancar a hablar em português. Olá, gente do meu canal, tudo bem? Como estão? Meu nome é Gemerson Neves, para quem não me conhece, sou estudante de medicina aqui em Rosário, na Argentina, né? Faculdade de Rosário. E, gente, hoje eu venho contar para vocês um pouquinho de como é estudar medicina aqui em Rosário, como foi que eu vim. Eu já gravei outros vídeos aí contando, mas é bom a gente dar uma atualizada, né, para as pessoas que estão me seguindo agora. Gente, aqui tá muito calor. Na verdade está muito calor, tô todo transpirado aqui. Muito, muito, muito calor. Não posso gravar sem blusa, né, senão o YouTube pode excluir meu vídeo, mas tá muito calor aqui, muito calor mesmo. Eu vou tentar contar um pouquinho para vocês. Se eu não conseguir falar tudo por conta que tá muito calor, a gente tenta gravar um vídeo da parte 2. Mas, gente, como eu vim estudar medicina na Argentina? Gente, eu sempre tive vontade de estudar medicina. Para quem não sabe, eu sou formado em radiologia no Brasil. Cursei até o terceiro ano de estética e cosmética no Brasil. Me formei em radiologia. Em estética não, cursei até o último ano, né? Tive a oportunidade de aprender muito de anatomia, fisiologia, fisiopatologia, tanto da questão de nutrição, do intestino delgado, do intestino grosso, toda essa parte de nutrição, eu aprendi tudo na faculdade de estética, corporal, facial, capilar. Porém, não me recebi porque eu não fiz o trabalho final. Mas serviu muito de aprendizado para mim, aprendi muito e creio que isso seria um dos meus, como se posso dizer, da minha, não é força, é uma parte que me ajuda muito quando eu estou estudando medicina, principalmente o primeiro e o segundo ano. Já o terceiro, como eu falei para vocês, já é um ano mais que a gente entra na patologia. Gente, já respondendo aí o seguidor, né, me comentou, creio que se chama Pablo, que não seria bom cursar injúria. Gente, a UNR é uma faculdade autodidática, é o método PBL. Tem aulas? Tem, porém são tutorias onde você vai defender o tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente sempre faz do primeiro ano até agora. Eu vou começar a estudar injúria. Inclusive, ganhei esse livro. Olha que coisa maravilhosa. Ganhei, zerado, novinho. Gente, eu ia gastar um dinheiro para comprar esse livro. Já lembrando que quando você tem um sonho, não importa, você não pode botar barreiras na frente, não vou conseguir, como vou fazer. Gente, nunca gastei com cópia. Sempre me deram as cópias, tudo, tanto desde estudar o espanhol quanto estudar a faculdade de medicina. E basta você querer realizar o seu sonho e não colocar obstáculos. Sonhos não são obstáculos, senão caminhos, né? Como já falei em outros vídeos. Então não desista do seu sonho. Se você quiser vir para a Argentina, não importa a forma, não importa a sua situação financeira. Eu tô aqui na Argentina vai fazer 6 anos, creio. Eu vim em 2017, conheci, passei 2018 na minha cidade. Depois voltei em 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Na verdade eu vou fazer 7 anos, creio. Não sou muito bom de data, mas eu cheguei em 2019, 2020 eu fiz um ano. E é isso, gente. Voltando, como foi que eu vim parar na Argentina? Então, eu trabalhei no governo no Brasil 6 anos, né? Na cidade de Manaus, Amazonas. Eu dava aula da área capilar. Tudo que era fisiologia, fisiopatologia capilar, fisiopatologia da pele, né? Eu sempre gostei de passar um conhecimento a mais para meus alunos, né? Eu fui um dos primeiros professores onde eu dar aula a enfatizar bem tanto na teórica
quanto na prática, né? Eu dava toda uma questão de como tratar o cliente, como reconhecer patologias na pele, como conhecer patologias no couro cabeludo. Eu sempre gostei de aprofundizar bem, porém não tanto, porque a carga horária era muito pequena. Era um curso de 80 horas, curso de 120 horas. Então eu passei 6 anos trabalhando no governo e aconteceu que com troca de governo, tudo, eu acabei saindo no meio do governo, porque nessa época o governador foi exonerado, creio que essa é a palavra, perdeu o cargo de governador. Então o que entrou, né, que substituiu ele, já coloca o seu pessoal, as suas pessoas, digamos, e eu acabei ficando fora. Então eu falei, eu vou para Santa Catarina, vou para outro lugar. Foi quando um amigo meu, que eu conheço muitos anos já, me falou que, Gêmeos, para que tu vai para Santa Catarina, que é um lugar que tu não conhece ninguém, e por que tu não vem para Argentina? Ele já estava aqui 6 anos, hoje ele completou 12 anos aqui, ou 13, hoje ele é enfermeiro formado aqui, e é concursado, ou seja, nunca mais vai sair. Na verdade, o que aconteceu com meu amigo foi inédito, porque aqui ninguém fica, a não ser que você seja argentino. Como ele trabalhou na pandemia, ele meio que ganhou de presente esse emprego. Mas isso pode ser tema para outro vídeo, se vocês quiserem, botem aí nos comentários e a gente conta um pouquinho da história do meu amigo. Então, gente, o que acontece? Aí eu comecei a me pensar, né? Ele disse, vem pra cá, conhece. Ele pagou minha passagem pra vir, disse, tu compra de volta. E aí aconteceu várias coisas, eu vim, conheci, voltei de ônibus, fui pra São Paulo. Passei 3 meses em São Paulo lá trabalhando, né? Num salão de beleza, ganhei um dinheirinho, voltei pra Manaus. Segui meu emprego já com a nova gestão. A mulher me prometeu muito que eu ia continuar, porém, como eu não era puxa-saco, né, não concordava com muitas coisas, principalmente porque eu levava muito patrocínio para o curso, e ela acabou me dizendo que eu tinha que deixar o patrocínio no depósito e quando eu quisesse eu tinha que fazer uma ordem. Eu falei, então, mas quem consegue o material foi eu. Ao ponto até de um dia ela chegar dentro de onde eu dava aula e pedir que o representante se retirasse. Eu falei, se ele se retirar, não vai ter aula. Né? Eu vou ter que substituir, vou ter que cancelar a aula, porque a gente está fazendo aula com material, já que a instituição ela não disponibiliza, né, o material, que supostamente teria que ter o material. E ela falou, não, porque tem que passar por mim, inclusive já tinham coisas vencidas dentro do depósito. Enfim, gente, não fiquei, porque eu não segui digamos, as regras dela, porém que eu já estava na instituição 6 anos, eu já sabia como tudo acontecia, eu fazia os cursos acontecer, porque eu não tinha material. E enfim, saí, ela me prometeu que ia me contratar, não me contratou, eu perdi várias oportunidades, como voltar para São Paulo, porque o rapaz se cansou de me esperar, enfim. Fiquei sem emprego, então deveria começar do zero. Então meu amigo falou, eu tô indo para Manaus, se tu quiser a gente volta junto e tal. Aí ele voltou, só que, gente, eu tentava juntar dinheiro e não conseguia, era muita dívida, pagar luz, pagar água, tentar levantar o meu salão, que fazia 6 anos que eu não trabalhava. E eu não conseguia, eu juntava R$ 1.000, pagava dívida, ficava R$ 500, juntava 1.500, pagava dívida, pagava comida, gasolina, carro, conserto de carro. E aí o que acontece? Acabou que eu fiquei, nunca conseguia juntar, e já tinha minha passagem para vir, inclusive na época a minha passagem foi R$ 600, ida e volta, foi um achado, um presente. Era porque tudo já dizia que eu tinha que vir, né, para Argentina. Porém, quando chegou perto, falei pro meu amigo, olha, eu não vou e tal, infelizmente eu não vou, porque eu não consigo juntar, sempre cai para R$ 500, eu junto, volta para R$ 500. Eu falei, olha, gente, se tu quiser ficar, beleza, eu aceito, tu pode ficar, mas eu vou te falar, essa oportunidade não vai bater na tua porta de novo. Vamos comigo, eu já paguei 2 meses, ou eram 3 meses de aluguel, não lembro, mas acho que era 2 meses. Já tá pago, então, independente de qualquer coisa, são 2 meses que tu pode ficar e tal. Eu falei, mas mano, eu só tenho R$ 500. O que eu vou fazer com R$ 500? Nada. O aluguel era R$ 300 naquela época, na verdade o aluguel que a gente saiu, porque o que a gente vivia anteriormente era R$ 500, 500 eu, 500 ele. No caso ele pagou R$ 2.000 de aluguel, pra gente ficar os 2 meses, 500 meu, 500 dele, que era individual. A gente pagava o gás dividido em 4 pessoas, todos os gastos em 4 pessoas. Gente, o primeiro mês foi bem difícil eu ficar aqui. Eu consegui comprar um secador, eu lembro que foi R$ 50 o secador, e com esse secador comecei a trabalhar. Um amigo meu me emprestou uma máquina, a princípio ele me emprestava, não gostava. Depois ele conseguiu um emprego muito bom, eu acho que ele se sensibilizou comigo e me deu a máquina assim, até eu comprar outra. Ele falou, fica, pode ficar, não precisa, porque toda vez que eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar pedindo e devolvendo para ele. Pedindo até que ele disse não, ele arrumou um emprego muito bom no aeroporto, estava ganhando super bem. E aí ele me deu definitivamente a máquina até eu comprar outra.
Aí passou com o tempo, eu comprei minha primeira máquina, depois eu comprei a segunda, fui trabalhando e fui crescendo na Argentina, mas a realidade é que eu cheguei com R$ 500. Depois a gente foi viver num hostel, que era R$ 300 por pessoa. A gente viveu nesse hostel aí por 2, 3 meses, não lembro também agora. E depois a gente foi almoçar na casa de uma senhora, que ela era da igreja católica, e ela ajudava brasileiros na Argentina. Aí eu lembro que ela deu muita roupa de frio pra gente, coberta, né, pra dormir, porque a gente passava muito frio onde a gente estava. O frio entrava por uma brecha e parecia que estava tudo molhado, a mala, a cama. E aí ela pegou e falou, vocês não querem ficar nesse apartamento? Eu tô indo embora, eu tô com um problema cerebral no cérebro, né? Como se fala em português? Cérebro? Cérebro. E o que acontece? Ela pegou e disse que tinha que voltar pro Brasil e tudo, aí a gente falou, tá bom então, a gente fica. Aí a gente aceitou ficar, a gente tá muito quente aqui. E eu tô com o ventilador aqui atrás de mim, porém faz muito barulho, se eu ligar vocês não vão me escutar. E aí, gente, a gente ficou no apartamento, eu lembro que eu ainda fiquei com ela umas 2 semanas, que ela disse que tava com depressão, não podia ficar só, e que eu ficasse lá até ela viajar, inclusive levei ela até no aeroporto. Aí a gente ficou aí, gente, nesse local que eu fui, tinha um móvel que parecia um móvel de salão, sabe? Com lugar para o espelho, os produtos na lateral. E aí eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro e aí minha vida foi mudando na Argentina. Aí foi quando eu tive... Não estudei no primeiro ano, gente. Lembrando que nos 2 primeiros anos eu não estudei aqui na Argentina. Nunca fui para a faculdade durante os 2 anos. Porque o primeiro ano eu trabalhei. Eu não sabia que eu poderia levar algum documento na faculdade. Eu pensava que eu tinha que levar todos os documentos. Então eu perdi o ano. Não estudei nesse ano. Eu falei, então, vou estudar o espanhol. Aprovei a prova de espanhol. Quando eu aprovei a prova em seguida eu fiz minha habilitação. Gente, tudo com dinheiro daqui da Argentina. Nada do Brasil. Nada, 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 nada. Sabe que é nada? Tinha uma ajuda uma vez ou outra de alguém do Brasil que me enviava. Minha tia também me ajudou muito. Meu irmão, depois de acho que no segundo, terceiro ano, também passou a me ajudar. Minha mãe foi a pessoa também que me ajudou desde o início. Porém, eu não queria, porque minha mãe estava recente começando a carreira dela lá, né, na nossa cidade. Ela se formou, não lembro, sou muito mal de idade. Acho que ela se formou com 55 anos em assistente social, mas isso é uma história para outro vídeo, se vocês quiserem que eu conte também, que é uma história bem larga. Ela se formou, começou a trabalhar e eu não achava justo. Achava que ela tinha que trabalhar para ela, ter as coisas dela, gastar o dinheiro com ela. E aí comecei a trabalhar. Antes de eu começar a trabalhar, também eu trabalhei no restaurante. Eu trabalhei no melhor restaurante de Rosário, que na verdade é um restaurante que te explotava muito. Explotar aqui na Argentina é te escravizar, eu trabalhava muito. E um dia eu falei, cara, não vim aqui para isso, eu vim para estudar. Trabalhando aqui eu não vou conseguir estudar. Eu tinha pago um curso bem barato de espanhol, eu falei, eu não vou perder meu curso, então eu vou deixar. E aí eu tava trabalhando, não tinha recebido, eu falei, porque a gente tinha uma pausa. Eu nunca saía nessa pausa, porque não dava tempo. Até eu voltar era hora de eu estar lá. Então eu dormia lá no lugar que tinha em cima. Era super pouco o salário, era 11 mil pesos o salário. Para trabalhar de 10 da manhã, parava às 6 da tarde, não, às 4 da tarde, voltava às 6 e saía 1 da manhã. Aí numa dessas que era pausa, eu saí e falei, 6 horas eu volto. Nunca mais voltei. Não recebi, não fui buscar meu dinheiro, mas ganhei experiência, né? Foi muito bom. Aí encontrei um trabalho brasileiro que se chamava Badarrai. Trabalhei nesse bar. Eu montava os tira-gosto, né? E cortava... Todo dia eu cortava um saco de batata, assim, um sacão de batata. Tinha que descascar. Depois resolveram fazer batata rústica, que aí eu não precisava descascar, só cortar na máquina. Aí facilitou muito meu trabalho. Lá eu ganhava o mesmo valor, 11 mil, mas trabalhava de 7 a 1 da manhã. 11 mil naquela época, gente, era pouco, 11 mil pesos. Mas pagava 7 mil meu aluguel, me sobrava, digamos, 4 mil, né? E aí, gente, assim foi evoluindo, né? Na Argentina, comecei a ter meus clientes. Quando eu tive bastante cliente, eu deixei de trabalhar no Badarrai, saí. Depois eu trabalhei também na Casa de la Marmita, antes de trabalhar no Badarrai. Gente, o meu corte era 180 pesos, era muito pouco. Mas dava para comprar um requeijão, um pão, porque as coisas eram muito baratas, era 18 pesos, 25 pesos. Hoje não, hoje está muito mais caro. E aí eu comecei a trabalhar, tirei minha habilitação de moto, depois tirei de carro, aí veio a pandemia. Né? Veio a pandemia, como se fala em português. Quis dizer pandemia. Então não fui para aula, foi tudo online. Eu digo que eu fui muito abençoado, foi um presente de Deus, porque eu regularizei crescimento e nutrição como regalo, porque não teve aula, não teve tutoria. Fizeram uma prova online, a gente passou, foi muito de boa, não teve prática.
Porém, tive dificuldade em estudar porque não via prática, não tive prática. E como eu falei, o NR é autodidático. Você tem que estudar só. Né? Você busca a plataforma, uma plataforma anual está R$ 2.500. Também nunca paguei, já me deram a senha, me ajudaram muito. Eu só tenho a agradecer, eu acho que quando você tem um sonho, não desista. De alguma forma, Deus vai lhe abrir os caminhos. Você tem que ter fé. Não importa se você acredita em Deus, se você não acredita. O que importa é a sua fé e você acreditar em você que você vai conseguir. Como eu nunca esperava hoje que eu teria no terceiro ano. Nunca passava na minha cabeça, porque é uma faculdade muito difícil. Né? Ganhei esse livro já de injúria, vou começar a ler. Porém, estou preparando o Ser Humano Ensino Médio, já estou na UP4, são 7 UP. Agora eu estou só montando a ponte, depois eu vou voltar a repassar e já começar a falar. El riñón es un órgano que está ubicado en el reto peritoneal lateral. Tiene, digamos que su tamaño está entre 12,6 por 3. Y bueno, pesa más o menos 150 gramos, son dos riñones, un derecho e izquierdo. El derecho está más bajo por relación con el diafragma y el hígado. Y el izquierdo está más arriba, ou seja, já sei um montão há pouco tempo que eu estou estudando, né? Comecei a matéria recente, porque eu acabei de aprovar trabalho, como já falei no vídeo anterior. E é isso, gente, a história continua, espero que tenham gostado até aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, vocês vão acabar não assistindo até o final. Se vocês quiserem que eu conte a outra parte, eu conto para vocês, mas foi isso. Eu ganhei minha regularidade de crescimento e nutrição. Durante os 2 anos não estudei porque foi a pandemia. Quando terminou a pandemia, eu aprovei crescimento e comecei o segundo ano. Na verdade, o segundo ano que foi uma experiência de ir para a faculdade, de ter aulas, de fazer amizade, de ter amigos, de ir para laboratório, de ir para a prática. E é isso. Eu termino esse vídeo falando para vocês uma palavra. O que é impossível aos olhos do homem é possível aos olhos de Deus. Né? Se você acredita ou não acredita, o que importa é sua fé. Você acreditar em você e não desistir. Olha aí, estou muito feliz, ganhei esse livro de injúria. Na verdade, eu estou muito... Gente, esse livro para mim, eu ainda não comecei a ler. Mas, assim, desde ontem que eu olho e estou muito feliz, porque você vê que as pessoas querem ver sua evolução, querem que você cresça, né? E que não guarda o conhecimento para vocês. Eu dou muita aula online, gratuita, não cobro. Hoje eu já falei para meus amigos, olha, já estou bem perto de ir para o Brasil. Eu falei, ó, o que vocês quiserem, eu posso dedicar 1 hora do meu dia para vocês para dar determinada matéria. Dou aula do primeiro ano, dou aula do segundo. Como eu já dei aula durante 6 anos, eu tenho a didática de dar aula, de explicar como falar, como melhorar o espanhol, né? Quando você fala em português é uma coisa, em espanhol muda a tonada. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, me llamo Shemerson, soy de Brasil, tengo 38 años, vengo acá a estudiar medicina. La verdad que me encanta Rosario, me encanta el país ese que te da muchas oportunidades. Y bueno, esto lo quiero mucho, los amo y nos vemos en el próximo video. Besos. E um forte abraço, tchau, nos vemos no próximo vídeo. E aproveitar, deixar seus comentários e deixar seu like. Beijo, nos vemos, tchau.